Oi, tô de volta com a parte 2 do nosso vídeo sobre a redação Enem. Então agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento textual, porque assim, é importantíssimo, né, que você faça um planejamento textual antes de fazer, né, realmente escrever a sua redação, tá certo? Então tudo começa pelo planejamento. Ah, professora, mas eu tenho preguiça, para que fazer o planejamento, um rascunho para depois fazer o texto na íntegra? Tem que fazer. Chega de mimimi, ok? Planejamento textual é a primeira coisa, senão não rola o resto da redação, tá certo? Então vamos lá. Planejamento textual é o quê? Vamos fazer assim que você ler os textos motivadores e a proposta temática da redação. Então pegou a prova, leu os textos motivadores, leu a proposta temática, né, o tema da redação, o que você vai fazer? Pega o tema, lê o tema e se pergunta: o que eu acho sobre o tema? E escreve. Em seguida, por que eu acho que tem que melhorar? O que tem que melhorar? E aí escreve. Mostre 2 motivos que precisam ser melhorados. 2 coisas. Mas antes de escolher esses 2, faça uma listinha, tá? Vou colocar aqui a listinha para vocês. Faça uma listinha de tudo que você acha que é um problema, ok? E em seguida, nós vamos afunilar cada parágrafo, tá? Porque nós temos que fazer uma seleção de coisas que nós vamos usar na nossa redação. Não é chegar e colocar qualquer coisa, ok? Isso é uma das principais características do nosso texto. Então vamos lá. Dica do dia, hein? Exemplo, né? O tema, os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Ah, esse é muito fácil. Mobilidade urbana, tá? É fácil. Ok, mas vamos parar para pensar? Os desafios. Opa, então é sinal de que existe um problema. Por que tem que ser tratado? O que eu sei sobre mobilidade urbana? Então é muito importante que você faça esses questionamentos aí para você mesmo. Então, ó, vou fazer 2 listinhas. Uma só sobre problemas e uma sobre possíveis soluções. Para depois eu fazer a escolha, né, do que eu vou colocar realmente dentro da minha redação. Então, primeiro passo. Quais são os problemas referentes à mobilidade urbana? Trânsito? Sim, muito trânsito, ok? Excesso de veículos? Sim, tem famílias que têm 2, 3 carros, né? E todos saem ao mesmo tempo. Transporte público? Lotados, né? Às vezes pouco, às vezes não te atende no horário, ok? Então, transporte público também é um problema. Falta de ferrovias, né? Porque se tivesse mais ferrovias, seriam menos caminhões nas BRs, ó. Falta de ciclovias, né? Para as pessoas deixarem os carros em casa e passarem a andar de bicicleta até o trabalho, até a sua escola, né? Até a casa da família, ok? Falta de ciclofaixas, né? Para os ciclistas aí, né? Enfim, voltado para o ciclista. Então, esses são alguns problemas que nós conseguimos identificar nos desafios, né? Na problemática da mobilidade urbana. Agora, quais são as possíveis soluções que nós podemos encontrar aí, né, para ajudar a melhorar? Investimento em transporte público é uma ótima opção. Investimento em ciclovias também. Investimento em ciclofaixas. Investimento nas ferrovias. Investimento em transporte fluvial. Opa! Mas existe isso, professora? Claro que existe. Seriam menos caminhões nas BRs, concordam? Se fizesse todo aquele transporte por navio, por barcos, o que vocês acham? Aí vem a questão. Dentro das soluções, eu tenho que ter criatividade, tá certo? Porque na hora que eu for fazer a minha escolha aqui, com certeza, boa parte das pessoas que estão fazendo o Enem vão colocar investimento em transporte público, investimento em ciclovias. No máximo vão até ferrovias, mas ninguém vai parar para pensar que poderia ser feito através dos rios aí, tá certo? Então, olha a criatividade, você vai acabar chamando a atenção do seu corretor. Olha,
esse cara aqui tem um argumento bom e ele tem uma proposta ótima. Ninguém falou sobre isso. Então, pense muito na sua criatividade, ok? Agora, gente, para organizar as nossas ideias, como que isso funciona? Eu tenho que saber o que é tópico frasal. Daqui a pouco eu falo sobre os tipos, tá? Eu tenho que saber o que é um tópico frasal. Ah, mas tópico frasal, professora, não é só quando você coloca lá o tema e a tese no primeiro parágrafo? Não, tá? Parou por aí. Se você tem esse pensamento, parou por aí. O tópico frasal, ele acontece a cada parágrafo. Todos os parágrafos têm uma parte principal, tem uma frase que é principal e normalmente ela é a primeira, ok? Então, ó, o que é tópico frasal? É a ideia central, principal de cada parágrafo. É o resumo do ponto de vista a ser desenvolvido no parágrafo que segue. Não escreva parágrafos com mais de uma ideia nuclear. Esse nuclear vem de ideia núcleo, ideia principal, ok? Então, nunca coloque mais de uma ideia, porque você tem que ficar o tempo todo preso exatamente àquele núcleo, àquela ideia, tá certo? Então, eu tenho que lembrar, lá no primeiro parágrafo, se eu vou apontar o meu tema vai ser o meu tópico frasal, no primeiro parágrafo. Já no segundo parágrafo, eu tenho que lembrar que o segundo parágrafo eu tenho que me retratar à primeira problemática que eu dei lá no primeiro parágrafo. Então, meu tópico frasal tem que ser levado a pensar, a refletir sobre esse núcleo, sobre esse problema principal, que é o primeiro que eu coloquei no primeiro parágrafo. Tá certo? E assim vai. No segundo parágrafo, o meu núcleo, né, de tema, meu tópico frasal, tem que referir ao segundo problema. E a minha conclusão, além de eu fazer uma retomada no primeiro parágrafo sobre o tema, eu devo colocar propostas. Então, a minha proposta é o núcleo principal aí, tá certo? Nós vamos falar sobre tudo isso devagar. Então, vamos lá. Normalmente é expresso em uma única frase e pode eventualmente, não é que você tenha que fazer isso toda vez, ok? Ser construída em até 2 frases curtas, tá certo? Frases ou orações, como vocês preferirem. Então, vamos agora falar sobre tipos de tópico frasal. Primeiro, declaração inicial. Aparece no início de cada parágrafo e é comentado em seguida. Então, sempre eu vou colocar o tópico frasal e em seguida eu vou comentar, vou dar exemplos, né? Vou argumentar, tá certo? Olha o exemplo aqui, ó. As grandes metrópoles nasceram sem nenhum tipo de controle. Um seleto grupo decidiu que a construção de ferrovias e metrôs não seriam bom para o processo de venda automotiva. Logo, tem-se o caos atual por falta de investimento no momento que deveriam ter ocorrido. Onde está o meu tópico frasal nesse exemplo? Aqui, ó. As grandes metrópoles nasceram sem nenhum tipo de controle. Ou seja, começaram-se a vender carros e vender, e ninguém pensou na problemática posterior, tá certo? Então, aqui é o meu tópico frasal, realizado com apenas uma frase. Em seguida, eu venho explicando, ó, que um grupo seleto decidiu, né, construir ferrovias, né, metrôs, mas isso não foi bom para o progresso da venda. O que eles fizeram? Da venda automotiva. Logo, o caos atual, hoje, por falta de investimentos, no momento que deveria ter ocorrido, né? Quando podia se fazer, não foi feito. E agora, chorar pelo leite derramado, né? Então, vamos lá. Segundo, definição. Conceitua termos principais seguidos de explicação. É você definir exatamente qual é o problema, né? Qual é o tema. Então, ó, exemplo. Violência é todo tipo de agressão, seja física ou psicológica, caracterizada pelo resultado negativo recebido pelo violentado. Vive-se na sociedade brasileira um momento de grandes tensões entre o crime organizado, cada vez maior, e a falta de preparo dos órgãos públicos para lidar com a situação crítica de caos urbano.
Onde está o meu tópico frasal? No início do parágrafo. Então, ó, violência é todo tipo de agressão, desculpa. Seja física ou psicológica. Eu estou definindo o que é a violência, tá certo? Aí, ó, caracterizado pelo resultado negativo recebido pelo violentado. Então, eu conceituei o que é a violência, né? Dei os termos principais e em seguida eu expliquei, né? Logo após a vírgula, ó, caracterizado pelo resultado negativo, tererê. Então, aqui, depois eu venho explicando, né, o meu argumento. Agora, gente, o terceiro é a divisão. O que é a divisão? Como que eu faço um tópico frasal através da divisão? Expõe-se que determinado assunto se divide em X partes e em seguida a explica. Então, olha só, a composição do espaço, no nosso exemplo. A composição do espaço urbano, quando o assunto é mobilidade, pode ser dividido em duas partes. Olha, eu fazendo a divisão, separei por 2 pontos e coloco, ó, carros e explico, que são, na maioria, grandes vilões de meio ambiente. Ônibus, ó, X partes, 2 partes. Ônibus, ainda minoria, menos poluentes e mais eficazes no transporte de massa. Tá vendo? Ah, nossa, professora, mas é uma frase muito grande, um período muito grande. Sim, mas a divisão, ela necessita disso, tá certo? Eu coloco aqui, falando dos carros e falando dos ônibus, e eu explico ambos, tá bom? Agora, por último, nós temos o interrogativo. Ou seja, o que é um tópico frasal interrogativo? Lembra quando você me pergunta assim, professora, eu posso fazer uma pergunta dentro do texto? E eu falo o quê? Poder você pode, mas você tem que responder, sem dar tempo para o leitor pensar, tá certo? Porque se ele pensar demais, aí ele não vai começar a concordar com seus argumentos. Aí já não rola, né? Então vamos lá. Interrogativo. Faz um questionamento ao leitor para despertar a curiosidade e, em seguida, responde. Olha o exemplo. Será que é aumentando os impostos que a crise financeira nacional vai melhorar? Não dá tempo não, já responde, hein? Alguns estudos apontam que essa solução imediatista não é viável. Olha, se ele pensou que poderia ser a solução, aqui eu já acabei com ele. Uma vez que diversos índices deverão ser avaliados, como inflação, provando a inviabilidade da ação. Tá vendo, gente? Perguntei, tenho que responder. Aí depois, qual que eu devo escrever, professora? Você vai escrever sobre cada um. Depois você escolhe qual que é o melhor tipo de tópico frasal para você usar nas suas redações, nos seus parágrafos, ok? Fico por aqui, finalizando essa primeira parte, né, de como organizar o nosso texto.